Olá, me chamo Sara Ellen, sou discente do curso de graduação em enfermagem pela Unilab. O estudo a ser apresentado tem como tema Disposição para a autogestão da saúde melhorada em pessoas com diabetes mellitus, análise das características definidoras. Tenho como colaboradores da pesquisa os discentes do curso de graduação em enfermagem Maria Glória e Patrício Ferreira, e como professora orientadora, a doutora Juana Carolina. Você sabe o que é diabetes mellitus? Diabetes mellitus é uma patologia crônica caracterizada pelo descontrole dos níveis de glicose no sangue. Estimativas indicam que a população mundial cometida pela doença seja de 463 milhões de adultos e idosos. Se não forem tomadas as medidas necessárias, esses valores podem atingir 578 milhões em 2030 e 700 milhões em 2045. Mas afinal, qual é o tratamento para a DM? O tratamento para a DM envolve o controle glicêmico, possível mensuração constante dos valores de glicemia e mudanças no estilo de vida, como alimentação saudável, prática de exercícios físicos e uso de medicamentos quando necessário, além de intervenções no âmbito financeiro, social, profissional, lazer e também emocional. Qual seria o papel do enfermeiro nesse contexto? O enfermeiro da atenção primária que presta assistência a esses pacientes tem papel fundamental a implementar estratégias individualizadas para pessoas com DM, buscando respeitar a sua individualidade, necessidades e os valores, a fim de aumentar a participação do processo do sujeito e obter resultados consistentes. Para tanto, o uso do diagnóstico de enfermagem tem sido uma ferramenta útil neste cuidado. O diagnóstico de enfermagem de disposição para a autogestão da saúde melhorada é definido como padrão de manejo satisfatório de sintomas, regime de tratamento, consequências físicas, psicossociais, espirituais e mudanças no estilo de vida, inerentes a viver como uma condição crônica que pode ser fortalecido. A presença desse diagnóstico é importante para alcançar resultados positivos e promoção à saúde em pessoas com doenças crônicas como DM, por exemplo, pois a ação mais eficaz para o controle e prevenção dessas patologias envolve a gestão mais intensiva dos pacientes. A presente pesquisa trata-se de um estudo do tipo descritivo transversal, desenvolvido em 3 unidades básicas de saúde localizadas nas cidades de Aracuiaba, Redenção e Acarape, além de domicílios. A coleta de dados deu-se no período de março a julho de 2022. A população da pesquisa foram adultos e idosos com diagnóstico de DM atendidos na UBS. Os critérios de inclusão foram ser maior de 18 anos, ambos os sexos, diagnosticado com DM, acompanhado nas unidades selecionadas. Os critérios de exclusão foram ser incapaz de responder ao formulário de coleta de dados por dificuldade de compreensão e ou verbalização em mulheres que estejam em período gestacional. O instrumento de coleta de dados foi composto por variáveis socioeconômicas e clínicas. O estudo foi constituído de 2 etapas. Primeiro, entrevista com a aplicação do formulário e segundo, a inferência diagnóstica de enfermagem e disposição para a autogestão da saúde melhorada. Os dados foram compilados no Microsoft Excel e analisados no Soft App Info. Na análise estatística descritiva, foram calculadas as frequências relativa e absoluta, média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. Todos os pacientes assinaram o TCLE em 2 cópias e receberam uma das vias. Foram garantidos o anonimato dos mesmos, bem como o sigilo das informações. O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Participaram do estudo 68 pessoas com idade média de 58,70 anos. Predominaram mulheres casadas com fundamental incompleto aposentadas ou pensionistas, que residiam com cônjuges e filhos e afirmaram ter alguma religião ou crença espiritual. Assemelhando-se a esse estudo, pesquisa realizada em Montes Claros, Minas Gerais, observou uma taxa de 44,2% de DM para a faixa etária de 50 a 59 anos, sendo 62,8% desses pacientes do sexo feminino. Ou seja, há prevalência de DM em indivíduos de meia idade. Portanto, é imprescindível a elaboração de medidas eficazes que diminuam os dados que foram evidenciados. Acerca das variáveis clínicas, a maioria dos participantes não sabe seu tipo de DM. A média do peso foi de 73,42 kg, da altura 1,58 metros e do IMC 28,87. Referente à última glicemia capilar verificada, a média foi de 188 mg por decilitro. A maioria dos pacientes relataram fazer uso da medicação para DM, tomando em média 4 medicamentos por dia para qualquer finalidade. Os dados chamam a atenção acerca do desconhecimento do tipo de DM, o qual afeta diretamente a realização de um regime terapêutico eficaz. Ademais, mesmo com o diagnóstico de DM, a maioria dos participantes apresentou sobrepeso. Um IMC elevado torna o indivíduo mais vulnerável às manifestações de doenças crônicas e de suas complicações, tendo como um de seus fatores predisponentes hábitos de vida não saudáveis.
Acerca de expressa desejo de melhorar as escolhas de vida diária para atingir metas de saúde, 60 pacientes referiram não ser tabagistas ou ter parado de fumar. Todavia, 40 apresentavam sobrepeso ou obesidade e 38 afirmaram não realizar atividade física. Em sua maioria, declararam tomar os medicamentos conforme prescrição médica 64 e 59 vigiam as taxas de glicemia. A cessação do tabaco se dá em sua maioria por meio do zelo e influência. No norte de Minas Gerais, foi identificado que 74% dos indivíduos com DM não são fumantes e o poder de decisão é do paciente. A probabilidade de danos cardiovasculares é aumentada quando o paciente é sedentário e ainda aqueles que praticam algum exercício em um nível mais elevado apresentam níveis de hemoglobina glicada mais satisfatórios quando comparados aos que não exercem nenhuma atividade. Acerca de expresso desejo de melhorar a inclusão no regime de tratamento na vida diária, 52 participantes referiram comer frutas, verduras e legumes diariamente. Mais da metade dos entrevistados, 38, não consumiam alimentos integrais e o mesmo quantitativo de indivíduos alegaram não consumir leite desnatado e outros produtos lácteos diariamente. Foi predominante o controle do estresse em 50 pacientes, entretanto 22 não tinham atividade de lazer frequentemente. Referente ao indicador expresso desejo de melhorar o compromisso com o acompanhamento dos cuidados, 80,9% dos pacientes relataram frequentar as consultas de acompanhamento da doença. 92,6% têm uma boa comunicação com a equipe da UBS e 88,2% não participam de ações educativas individuais ou em grupos. Esse tipo de atividade interfere positivamente no processo de saúde-doença desse público, uma vez que são utilizados métodos dialógicos que promovem a autonomia e participação ativa dos sujeitos na prática de seu autocuidado. Acerca de expresso desejo de melhorar o manejo de fatores de risco, os mais reconhecidos foram história familiar de diabetes, HDL menor que 35 e triglicerídeos maior que 250, enquanto os fatores de risco mais desconhecidos foram raça e etnia e síndrome dos ovários policísticos. Após, questionou sobre o controle desses fatores de risco. Os mais citados sobre busca para o controle foram HDL menor que 35 e ou triglicerídeos maior que 250 e hipertensão arterial, enquanto a menor busca por controle foi o comportamento sedentário. Ademais, os fatores de risco que os participantes tinham mais desejo de controle foram HDL menor que 35 e triglicerídeos maior que 250 e hipertensão arterial. Estudo observou que a compreensão dos pacientes com DM sobre seu histórico familiar é indispensável, visto que interfere no controle de fatores de risco. Nesta pesquisa, muitos participantes conheciam esse fator predisponente, tendo como justificativo o fato de possuírem casos de pessoas acometidas por DM na esfera familiar, o que contribui para a ampliação de conhecimento sobre a doença. Sobre a espécie desejo de melhorar o reconhecimento de sinais e sintomas, os mais reconhecidos foram dormência e dor nas extremidades e visão turva. Os sinais mais apresentados foram hiperglicemia, dormência e dor nas extremidades. A maior parte dos pacientes, 51,47%, afirmou procurar o serviço médico emergencial e 41,17% realizavam tal ação referente ao manejo dos sintomas. Assim, a minoria, 16,17%, ficam em casa sem uso da medicação quando os parâmetros da glicemia estão alterados e 20,6% fazem o mesmo quando se trata do manejo dos sintomas. Os dados obtidos permitem inferir que a maioria dos pacientes, quando identifica que seus níveis glicêmicos estão alterados, buscavam um serviço médico, evidenciando uma confiabilidade nos profissionais de saúde. O diagnóstico de enfermagem, a partir das características definidoras, indicou que todos os participantes apresentavam diagnóstico de disposição para a autogestão da saúde melhorada, assim como todos os indicadores clínicos investigados. Conclui-se que, embora o diagnóstico de enfermagem esteja presente nos pacientes com DM, ainda há problemáticas que necessitam de intervenção. As práticas que obtiveram baixos índices de adesão foram atividade física, lazer e ações educativas. O exercício físico colabora para uma melhora no bem-estar mental e físico. O lazer, por sua vez, produz momentos de relaxamento e a educação em saúde contribui para a construção de conhecimentos acerca da temática. Portanto, deve-se haver um incentivo por parte dos profissionais de saúde, bem como dos familiares, para que essas ações possam ser desempenhadas com mais eficácia pelos pacientes, sob a perspectiva de melhorar o regime terapêutico. Deixo meus agradecimentos à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Além disso, na condição de bolsista, sou grata ao Programa de Bolsas Institucionais de Iniciação Científica e ao Grupo de Tecnologias do Cuidado em Enfermagem ao Cenário das Doenças Crônicas.